Você acredita no destino? Imagine uma menina perdida nas ruas, até que ela encontra uma carteira misteriosa. Dentro dela, algo que vira seu mundo de cabeça para baixo, a sua própria foto. Mas por que essa foto estava lá? Quem é o milionário dono dessa carteira? E como a vida dele se conecta de maneira tão inesperada? Hoje você vai conhecer uma história de arrepiar. Um encontro improvável que revela segredos, traz perigos e, acima de tudo, mostra o poder das conexões humanas. Mas antes de mergulharmos nessa história magnífica, que tal dar aquele like para ajudar a gente a espalhar essa história incrível pelo mundo? Comenta aí o nome da sua cidade e vamos descobrir até onde essa história vai chegar. Bora começar? O frio cortava a pele como lâminas, enquanto Larissa caminhava pelas ruas agitadas da cidade. Seu estômago roncava e os olhares indiferentes dos passantes pesavam como pedras sobre seus ombros. Aos 10 anos, a menina já conhecia mais da dureza da vida do que muitas pessoas em uma vida inteira. Com os pés descalços e sujos, ela procurava nos becos algo que pudesse saciar a fome, algo que pudesse lhe dar forças para continuar. Ao virar uma esquina movimentada, um brilho chamativo em meio à sujeira atraiu sua atenção. Era uma carteira caída, aparentemente esquecida por alguém desatento. Olhando em volta para se certificar de que ninguém a observava, Larissa se abaixou rapidamente e a pegou. Seu coração disparou, dividido entre a excitação de ter encontrado algo de valor e o medo de ser pega. Com as mãos trêmulas, ela abriu a carteira. Dentro, uma grande quantia em dinheiro que poderia comprar comida por dias, talvez semanas. Mas o que a deixou perplexa foi uma fotografia dobrada cuidadosamente em um dos compartimentos. Ao desdobrá-la, Larissa sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Era uma foto dela mesma, mais jovem, sorrindo ao lado de um parque que ela mal conseguia se lembrar. Confusão e medo tomaram conta dela. Como sua foto tinha ido parar ali? Quem era o dono da carteira? Sentada no chão, ela tentou juntar os fragmentos de memória, mas tudo parecia envolto em névoas. Decidida a não abandonar a chance de descobrir algo sobre si mesma, Larissa escondeu a carteira em sua mochila e começou a andar pela cidade, pensando no que faria a seguir. Ela encontrou um vendedor de rua que parecia amigável e perguntou onde poderia encontrar um Arthur Montenegro, o nome que viu nos documentos dentro da carteira. O homem a olhou com curiosidade e indicou que aquele nome pertencia a um dos homens mais ricos da cidade, dono de uma enorme mansão no bairro Nobre. Larissa sentiu uma pontada de medo e excitação. Aquela era sua chance de respostas. Sem perder tempo, ela se dirigiu ao endereço indicado, determinada a confrontar o dono da carteira. O que ela não sabia era que esse encontro mudaria sua vida para sempre. Cada passo parecia mais pesado, enquanto se aproximava da mansão imponente. Os portões altos e as luzes brilhantes a intimidavam, mas algo dentro dela, uma força desconhecida, a empurrava para seguir em frente. Ali, naquele momento, Larissa estava prestes a abrir a primeira porta de um mistério que transformaria sua existência. Diante dos imponentes portões da mansão, Larissa sentia-se minúscula. As grades de ferro eram altas, decoradas com arabescos que pareciam impenetráveis, como se a entrada daquele mundo luxuoso fosse proibida para alguém como ela. O vento gélido balançava seus cabelos desgrenhados, mas o frio maior vinha de dentro, causado pela ansiedade crescente. Ela apertava a carteira contra o peito, ensaiando em sua cabeça o que diria. Ela tocou a campainha hesitante, esperando que algo ou alguém aparecesse para lhe dar atenção. Minutos depois, um segurança corpulento surgiu com um olhar desconfiado. "O que quer aqui, menina?" perguntou ele, a voz grave como um trovão. Larissa tentou explicar que havia encontrado a carteira do dono da casa e precisava devolvê-la pessoalmente.
No entanto, suas roupas rasgadas e a sujeira em seu rosto pareciam falar mais alto do que suas palavras. "Deixe a carteira comigo. Eu entrego", insistiu o segurança. Mas Larissa balançou a cabeça vigorosamente. "Não, preciso falar com o dono. Há algo importante aqui." A insistência dela irritou o homem, que ameaçou chamar a polícia caso não fosse embora. Assustada, Larissa recuou alguns passos, mas não desistiu. Decidiu esperar ali perto, à espreita, observando o movimento. Horas se passaram e a noite começou a cair. Larissa, determinada, manteve-se firme, mesmo com o cansaço pesando em seus pés e a fome mordendo seu estômago. Finalmente, um carro de luxo preto deslizou pelo asfalto, os faróis iluminando o portão. Ao vê-lo parar, Larissa correu em direção ao veículo, antes que alguém pudesse detê-la. O motorista deu um leve grito de susto e os seguranças correram, mas Arthur Montenegro, o homem no banco traseiro, pediu que parassem. "Quem é essa menina? O que está acontecendo?" A voz de Arthur era fria, calculista, mas carregava uma curiosidade contida. Larissa, com as mãos trêmulas, mostrou a carteira. "Eu a encontrei e vi isso aqui", disse, abrindo o compartimento para exibir a foto. Por um breve instante, Arthur Montenegro, o poderoso empresário, ficou paralisado. Seus olhos fixaram-se na imagem e algo mudou em sua expressão. "Entre", disse ele, depois de um longo silêncio, abrindo a porta do carro para Larissa. Os seguranças, confusos, hesitaram, mas obedeceram. Dentro do carro, Arthur olhava para Larissa como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça perdido. O silêncio era esmagador, mas cheio de perguntas não ditas. Quando chegaram à mansão, Larissa foi conduzida para uma sala ampla, decorada com móveis caros e uma lareira acesa. Sentada diante de Arthur, ela sentiu o peso do momento. Ele colocou a foto sobre a mesa entre eles, encarando-a. "Agora me conte tudo. Como encontrou isso? E quem é você exatamente?" A seriedade em sua voz assustou Larissa, mas ela sabia que precisava contar sua história. E assim, entre pausas e lágrimas, começou a relatar a jornada que a trouxe até ali, sem saber que cada palavra apenas aprofundava um mistério que já começava a envolver os dois. Na sala silenciosa, Larissa contou sua história. Desde o acidente que levou sua família até os anos difíceis vivendo nas ruas, suas palavras ecoavam como um grito silencioso de dor. Arthur escutava com atenção, o rosto sério e impassível, mas os olhos revelavam algo mais profundo, uma mistura de surpresa e dúvida. Quando ela mencionou a foto na carteira, ele se inclinou para a frente, os dedos apertando a borda da mesa. Arthur pegou a foto novamente, examinando-a como se procurasse um detalhe oculto. "Essa foto, ela foi colocada na minha carteira há anos, mas eu nunca soube de quem era." A confissão o deixou pensativo, e Larissa sentiu uma onda de esperança misturada com confusão. Por que alguém teria colocado sua foto ali? E por que no bolso de um homem tão poderoso? Enquanto Larissa falava, a governanta da mansão, Dona Estela, entrou com uma bandeja de chá. Quando viu Larissa, congelou no lugar, os olhos se arregalando. "Arthur, você não vê? Ela se parece tanto com sua irmã." As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Larissa olhou de um para o outro sem entender. Arthur levantou-se abruptamente, andando pela sala. "Isso é impossível", murmurou, mas suas mãos tremiam. Ele começou a fazer perguntas mais detalhadas sobre a infância de Larissa, sobre o que ela lembrava antes do acidente. Cada resposta parecia encaixar uma peça perdida de um quebra-cabeça que ele tentava ignorar há anos. Ao longo da conversa, Arthur revelou que sua irmã desaparecera há uma década, junto com o filho pequeno. "A foto", ele concluiu,
Poderia ter sido uma tentativa de alguém de trazê-lo de volta à verdade que ele se recusava a enfrentar. Se o que você diz é verdade, talvez você seja mais do que apenas uma estranha. Larissa passou aquela noite na mansão, com o coração dividido entre alívio e incerteza. Ela não sabia se queria as respostas que aquela situação parecia prometer, mas sentia que estava finalmente mais perto de descobrir quem era. Arthur, por sua vez, começou a investigar o passado com urgência, determinado a entender a ligação entre eles. Algo lhe dizia que a presença de Larissa não era apenas uma coincidência, mas um eco de um passado que ele nunca conseguira esquecer. Arthur Montenegro passou a noite em claro, sentado em seu escritório, os olhos fixos na foto que Larissa trouxera. Cada traço do rosto na imagem parecia ecoar memórias de sua irmã, Amanda, desaparecida anos atrás. Era impossível ignorar a semelhança entre Larissa e Amanda quando jovem. Ele abriu uma gaveta e puxou um antigo álbum de família, repleto de fotos já desbotadas. Ali, o rosto de Amanda parecia olhar diretamente para ele, como se exigisse que ele continuasse buscando respostas. Enquanto isso, Larissa acordou em um quarto luxuoso, sentindo-se deslocada. O colchão macio e os lençóis limpos eram um contraste gritante com o chão duro e frio das ruas. Levou alguns minutos para se lembrar de onde estava. Ao descer, encontrou Dona Estela preparando o café da manhã. A governanta sorriu gentilmente e entregou a Larissa uma foto antiga. Essa era a Amanda, a irmã do Sr. Arthur. Você se parece muito com ela. Enquanto Larissa observava a foto, fragmentos de memórias começaram a emergir, como se um véu estivesse sendo retirado de sua mente. Ela lembrou de um parque com árvores altas, de uma mulher com o mesmo sorriso que Amanda tinha na fotografia. Eu acho que já a vi antes, murmurou Larissa, surpresa consigo mesma. Arthur voltou à sala, carregando documentos e registros que havia recuperado. Ele se sentou com Larissa e começou a perguntar sobre o acidente que tirou sua família. Você sabe exatamente onde aconteceu? Alguma pista de quem estava com você naquele dia? Larissa balançou a cabeça, frustrada com as lacunas em sua memória. Mas quando Arthur mencionou o nome da cidade onde Amanda desapareceu, Larissa congelou. Era lá, disse ela, a voz quase inaudível. A conexão começou a se formar com mais clareza. Arthur se lembrou de que Amanda havia mencionado brevemente que estava escondendo algo importante antes de desaparecer. Ele concluiu que Larissa poderia ser a filha de sua irmã, desaparecida há tantos anos. Mas havia algo que não se encaixava. Por que Amanda fugiu? Por que nunca o procurou? Determinado a obter provas concretas, Arthur decidiu realizar um teste de DNA. Enquanto aguardavam os resultados, ele e Larissa passaram mais tempo juntos, compartilhando histórias e memórias. Cada conversa parecia aproximá-los mais, mas também levantava novas perguntas. Larissa começou a sentir, pela primeira vez em anos, que poderia ter encontrado um lugar ao qual pertencer. E Arthur, cada vez mais convicto de que ela fazia parte de sua família, começou a perceber que talvez tivesse uma nova chance de consertar os erros do passado. A espera pelos resultados do teste de DNA parecia interminável. Larissa passava os dias explorando a mansão, cada cômodo contando uma história de uma família que parecia tão distante de sua realidade. Arthur, por sua vez, mergulhou em investigações sobre o desaparecimento de Amanda, revisitando documentos antigos e relembrando contatos esquecidos. Algo sobre o retorno de Larissa parecia ter despertado não apenas memórias, mas também perigos que Arthur há muito tentava evitar. Uma tarde, enquanto Larissa brincava no jardim com um dos cães da mansão, notou um homem estranho observando a propriedade. Ele vestia roupas discretas, mas seus olhos não deixavam de segui-la. Sentindo-se desconfortável, Larissa contou a Arthur que imediatamente ordenou que a segurança fosse reforçada.
Apesar disso, um sentimento de inquietação pairava no ar. Naquela noite, enquanto Larissa dormia, Arthur recebeu uma ligação misteriosa. A voz do outro lado era fria e ameaçadora. Você achou que poderia trazer o passado de volta sem consequências, Arthur? Você sabe quem realmente quer essa menina? Antes que pudesse responder, a ligação foi encerrada. Ele tentou manter a calma, mas as palavras ressoaram como um aviso sombrio. No dia seguinte, Larissa saiu para um passeio rápido pelo bairro, acompanhada por Dona Estela. No entanto, em um momento de distração, um veículo preto parou ao lado delas e homens encapuzados agarraram Larissa. Apesar de Dona Estela gritar por socorro, os sequestradores foram rápidos, desaparecendo em segundos. A mansão entrou em alvoroço quando a notícia chegou a Arthur, que imediatamente acionou suas conexões para tentar localizá-la. Enquanto estava no cativeiro, Larissa manteve a calma, mesmo com o medo corroendo suas entranhas. Ela ouviu fragmentos das conversas dos sequestradores, que mencionavam Arthur e um segredo relacionado à sua mãe. Inteligente, Larissa começou a observar o ambiente e planejar formas de deixar pistas para ser encontrada. Usando pequenos pedaços de tecido de sua roupa, ela os soltava discretamente, esperando que alguém os encontrasse. Arthur, desesperado, revisitou os contatos de Amanda e encontrou informações sobre pessoas que poderiam estar envolvidas no desaparecimento dela. Enquanto isso, os rastreadores da segurança da mansão detectaram movimentações suspeitas em um galpão abandonado na periferia. Arthur decidiu não esperar pelas autoridades e partiu para o local, armado com a determinação de salvar Larissa a qualquer custo. O resgate foi tenso e cheio de perigos. Arthur confrontou os sequestradores, exigindo que soltassem Larissa. Um confronto físico se iniciou, mas Arthur, com a ajuda de seus seguranças, conseguiu dominar os captores. Quando Larissa foi finalmente libertada, correu para os braços de Arthur, soluçando de alívio. O momento reforçou o vínculo entre eles, mas também deixou claro que o mistério envolvendo Amanda e Larissa estava longe de ser resolvido. Naquela noite, enquanto descansavam, Arthur prometeu a Larissa que não mediria esforços para protegê-la e descobrir toda a verdade. O perigo ainda estava presente, mas agora eles estavam mais unidos do que nunca. O teste de DNA confirmou o que Arthur e Larissa já suspeitavam. Ela era realmente filha de Amanda, sua irmã desaparecida. A revelação trouxe alívio, mas também abriu novas feridas. Para Arthur, era a confirmação de que ele havia falhado em proteger Amanda e sua filha anos atrás. Para Larissa, era a prova de que ela tinha uma família, mesmo que a história fosse marcada por dor e mistério. Arthur decidiu compartilhar com Larissa tudo o que sabia sobre Amanda. Ele explicou que, pouco antes de desaparecer, Amanda havia se distanciado da família, aparentemente fugindo de algo ou alguém. Ela nunca explicou por quê, mas estava assustada, como se algo a estivesse perseguindo, contou ele, os olhos fixos no fogo da lareira. Larissa escutava atentamente, cada palavra preenchendo lacunas em sua história. Apesar das sombras do passado, Arthur estava determinado a oferecer a Larissa um futuro diferente. Ele começou a ensiná-la a viver em um ambiente seguro, apresentando-a ao mundo que ela nunca conheceu. Larissa, por sua vez, lutava para se adaptar. Dormir em um quarto confortável, comer sem se preocupar com o amanhã e sentir-se protegida eram experiências novas e, por vezes, assustadoras. Ao mesmo tempo, Arthur decidiu transformar a dor de sua família em algo maior. Ele fundou um instituto para crianças em situação de rua, usando parte de sua fortuna para oferecer abrigo, educação e oportunidades para aquelas que, como Larissa, haviam sido esquecidas pela sociedade. Larissa participou ativamente do projeto, insistindo em visitar as ruas onde viveu para ajudar outras crianças. Um dia,
Ao caminhar pelas ruas que antes chamava de casa, Larissa encontrou dois amigos de seu passado, Júlio e Nanda, que sempre a ajudaram a sobreviver. Eles estavam em situação ainda pior do que quando ela os deixara. Larissa os trouxe para o instituto e convenceu Arthur a acolhê-los, o que marcou um momento emocionante de reconexão com suas raízes. A história de Larissa e Arthur começou a atrair atenção. Jornais e programas de televisão queriam saber mais sobre a improvável conexão entre o milionário e a menina da rua. Relutante a princípio, Arthur permitiu que Larissa contasse sua história, na esperança de inspirar outras pessoas, a ajudar aqueles em situação de vulnerabilidade. A mídia aclamava Larissa como um símbolo de resiliência e esperança. Mas ela nunca se deixou deslumbrar pela fama, mantendo-se fiel à sua missão. No final, Arthur e Larissa plantaram uma árvore no jardim da mansão, um símbolo de um novo começo. Essa árvore vai crescer forte e bonita como a gente, disse Larissa sorrindo. Arthur concordou, colocando a mão sobre o ombro dela. E vai nos lembrar que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma chance de recomeçar. O recomeço não apagou as cicatrizes do passado, mas trouxe a Larissa e Arthur algo que ambos haviam perdido: uma família. A jornada deles estava longe de terminar, mas juntos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. E naquele momento, sob a sombra da nova árvore, ambos souberam que haviam encontrado o que mais procuravam, um ao outro. E assim termina essa jornada cheia de reviravoltas, emoções e uma lição poderosa sobre esperança e destino. A pequena Larissa e o milionário Arthur provaram que mesmo nos momentos mais sombrios, conexões inesperadas podem transformar vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Mas e você? Qual parte dessa história mexeu mais com você? Foi o mistério da foto, a superação da Larissa ou o recomeço emocionante? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você achou. E se você chegou até aqui, é porque se conectou com essa história. Então já sabe, né? Deixe o seu like para fortalecer e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar o seu coração. E ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser ainda mais incrível. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!